Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Semana do Resgate. E ó, já vou deixar bem claro para você que durante toda essa semana, através de uma sequência de aulas de 3 episódios, eu vou te mostrar no detalhe tudo o que você precisa fazer para conseguir emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Afinal de contas, para você conseguir ficar mais tonificado, mais magro, com um corpo mais definido de forma natural, você vai precisar fazer isso. Eliminar a gordura que tem no seu corpo, essa gordura mais localizada em algumas partes que enfeiam o corpo, e ganhar massa muscular para manter tudo firminho, em pezinho, durinho e ficar com aquele aspecto definido. Mas ó, para você que não me conhece, meu nome é Caio. Eu sou personal trainer há mais de 10 anos e ao longo desses mais de 10 anos, eu já ajudei milhares de pessoas, milhares, literalmente milhares de pessoas. Homens, mulheres, pessoas mais novas que queriam só perder barriga. Mulheres com mais de 40 anos que queriam turbinar o glúteo depois dos 40, 50. Consegui transformar também. Já ajudei pessoas com mais de 50, 60 e até 70 anos. Todas essas pessoas tonificaram, emagreceram, definiram o corpo, deixaram o corpo bem natural, sem exagero, em uma média de tempo de 30 a 90 dias. E é isso que eu quero fazer com você agora. Eu até recomendo que você bata uma foto do seu corpo agora, aplique tudo que eu vou te passar ao longo da semana para você comparar daqui a 30 dias. A partir de 30 dias, você pode estar com um corpo totalmente diferente. Então imagina só, toda a dificuldade que você provavelmente tem hoje, ou que você vai ter ainda com treinamento, com motivação, sabe essa pouca vontade ou falta de vontade de treinar, sabe que precisa, mas não faz, alimentação, toda essa dificuldade, ela vai ser sanada durante essa semana. E não importa se você é uma pessoa que nunca treinou, ou já treinou, mas está parado no momento, já faz muito tempo que está parado, ou está em treinamento, é uma pessoa mais avançada, mas que está na academia ou está treinando em casa, mas não está vendo mudança. Não importa o cenário, você vai conseguir aplicar tudo que eu vou te ensinar aqui. Seja para você que treina hoje dentro de uma academia, ou para você que pretende ou já treina até mesmo em casa. Inclusive, olha, não, só um parêntese aqui, porque ó, esse negócio de Semana do Resgate, né? Eu de tanto estar na academia, eu vou pra academia e pra ter ideia de vídeo, eu vou na academia e vejo o povo treinando errado, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso resgatar essa galera, fazer essa galera treinar do jeito certo pra ver mudança, porque assim não vai. E aí fizeram até, né? A Bianca que tá aqui me gravando, ela falou, pô, a gente fez, olha só, coloca aí, vai. Eles associaram, né, o pessoal do meu time colocou assim, olha só, Semana do Resgate, podia colocar essa foto aqui igual o filme, tem um filme que chama O Resgate, né? Quem dera eu, né, ficar bonitão assim, igual esse rapaz. Será que parece? Será que eu tô tão bonitão assim? Não. Tô não, né? E olha, tudo isso, todas essas transformações que você viu aqui agora, só foi possível porque eu apliquei uma metodologia em cada uma dessas pessoas. E é uma metodologia totalmente diferente dos treinos que a academia passa ou desses treinos que você vê de maneira 100% gratuita soltos aí pelo YouTube, pela internet. E a notícia boa para você é que eu vou liberar ao longo dessa semana um acesso gratuito dentro do meu aplicativo para você seguir gratuitamente, para você colocar a mão na massa mesmo, sentir na pele como é todas as recomendações na prática. Então fica comigo até o final para você aproveitar isso, que é de graça, então você só tem a ganhar em ficar até o final. E olha, só para você ter uma noção assim do tipo de transformação que você pode esperar. O que será que eu consigo mudar no meu corpo? Será que dá para mudar ainda? Só para você ter uma noção, dá uma olhada nesse resultado aqui da Vitória. Ela saiu de um quadro de início de obesidade. Percebe só, corpo caído, tava flácido, e ela conseguiu eliminar essa gordura, ganhar massa muscular ao mesmo tempo, deixar tudo em pezinho, tudo durinho, tudo definido de maneira natural. Olha, ela perdeu gordura localizada, perdeu barriga e levantou os glúteos. Só para você ter uma noção, ela pesava, na primeira foto, 79 quilos. Hoje, ela pesa 62 quilos. Foram menos 17 quilos de pura gordura. E o percentual de gordura dela, ou seja, a quantidade de gordura que ela tinha espalhada pelo corpo, era 36%, 36,49% para ser mais específico. E hoje, 21,67%. Hoje ela tem aquela gordura só de fábrica necessária para sobreviver. Ninguém consegue zerar a gordura. Então ela tem um mínimo de gordura que seria ideal para ter um corpo desse. E ó, eu vou te ensinar até a avaliar o seu corpo ao longo dessa semana para você identificar qual é o seu percentual para saber exatamente o que
que você tem que perder, tá? Então fica comigo. E não foi só a Vitória que conseguiu, não. Só pra você ter uma ideia de um outro corpo, né? Uma pessoa diferente da Vitória, que conseguiu um resultado similar, que é perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Foi a Tracy. Ela saiu de 66,7 kg, a Tracy é bem baixinha, e foi para 52 quilos. Foram praticamente 15 quilos de pura gordura perdida. A barriga, sabe? O tamanho da barriga, a circunferência, se pegar uma fita métrica e medir a barriga, saiu de 80 centímetros para 54 centímetros. Olha a cinturinha que a mulher tá ficando. Foram 26 centímetros de barriga. Sabe o que é isso? Sabe aquela régua de escola? Já usou aquelas réguas de 30 centímetros? Imagina, ela perdeu isso aqui de barriga. E ó, antes que você me pergunte, né, se esse tipo de resultado também é possível para pessoas que passaram dos 40, 50 até 60 anos, eu posso te garantir que é. Eu gostaria, inclusive, de mostrar aqui para você o caso da Guione. A Guione tem 51 anos. E esse resultado que você está vendo dela, tempo de uma foto para outra, foi de 40 dias. 40 dias. Ela saiu de 68 quilos para 60 quilos. O abdômen foi de 91 centímetros para 80 centímetros. E detalhe, hein? Ela fez o treinamento dela dentro de uma academia de prédio, sabe? Com pouco maquinário disponível. Ela fez aí, nessas academias de prédio. Mas aplicou a metodologia que eu vou te ensinar aqui. Além da Guione, tem o caso também da Renilda, que mesmo na menopausa conseguiu passar de 59,6 kg para 48 quilos. E não para por aí, porque também tiveram vários homens de diferentes idades, homens de 20, 30, 40, 50, 60 e até 70 anos que também mudaram totalmente o corpo quando aplicaram essa metodologia. Por exemplo, o Marcinho já passou dos 50 anos e mesmo com mais de 50 anos ele conseguiu perder barriga e definir o abdômen. Eu diria que o Marcinho tá com o abdômen melhor que o meu. Dá uma olhada no resultado do Marcinho. Tudo isso natural. Inclusive, o resultado, o processo que durou o resultado dele, durou 90 dias, exatos 3 meses. 3 meses. Ele mesmo fala no vídeo que ele já tinha tentado de tudo, mas quando ele aplicou, em 3 meses, funcionou. Ele fala isso, olha só. Eu não estava muito satisfeito com a questão de academia, porque eu já tinha uns 8, 10 anos ou mais dentro da academia, e sempre vi o mais do mesmo. E eu sentia que eu fazia muito movimento errado e não era corrigido a contento. Com 3 meses, sumi um pneu que eu nunca consegui tirar de minha vida. Me apareceu minha barriga cheia de gominho. Eu defini meu corpo como eu nunca defini, justamente em 3 meses. E ó, independente, tá, do resultado que você tá buscando aqui. Ah, eu quero perder barriga, eu quero levantar glúteo. Eu vou te mostrar técnicas específicas para você melhorar cada pedacinho, cada parte do seu corpo. Por exemplo, pochete. Pochete é algo que incomoda muita gente. Pessoas que estão mais gordinhas, pessoas que estão magras, inclusive, mas a pochete fica lá. Até emagreceram, mas a pochete continua lá. Eu já ajudei centenas dessas pessoas que perderam barriga, perderam pochete com a metodologia. Glúteo é uma musculatura que muitas mulheres, principalmente, têm dificuldade de turbinar, de levantar, de eliminar gordura e deixar durinho, em pezinho. Eu já ajudei centenas de mulheres a fazerem isso. E ó, diferentes idades, hein? Mulheres com mais de 40, 50 anos. E ó, eu preciso ser bem sincero com você. Eu imagino que quando você começa a ver, ainda mais se você não me conhece, pode até parecer um pouco difícil de acreditar que é possível você mudar o seu corpo vendo esses resultados. Ainda mais se você já tentou outras vezes, com outros profissionais, com procedimentos, por conta própria. Eu confesso pra você que eu, né, me colocando no seu lugar, se eu visse assim, eu confesso que eu ia ficar um pouco desconfiado. Se eu mesmo não tivesse visto, eu transformado essas pessoas, eu realmente transformei e vi o processo delas acontecer, eu não teria acreditado. Mas o ponto é, isso só foi possível, reforço com você isso, através de uma metodologia que eu mesmo desenvolvi. Foi ontem, foi ao longo de 10 anos de trabalho. E pude aplicar em diferentes tipos de pessoa. Por isso que é possível essa transformação incrível que você tá vendo aqui. Ainda mais com essa cara de novinho, né? Não sei, eu espero ter uma cara de novinho, né? Quantos anos você me dá, Bianca? 26. Depois você chuta a minha idade aqui, mas ó, eu garanto que você vai chutar pra baixo, você que tá vendo esse vídeo aqui. Eu sou novo, mas nem tanto. Já passei dos 30, pronto, já entreguei. Mas olha, agora é sério, só pra você entender um pouco da minha jornada, né? Quem é o Caio? De repente você não me conhece.
Atualmente, eu sou um dos personal trainers mais bem pago do Brasil. Inclusive, eu mentoro, eu dou aula para outros personal trainers. Eu faço treinamentos com eles, eu participo de congressos, sou convidado para dar palestras em diversas faculdades de educação física pelo Brasil. Os maiores congressos de educação física, eu sempre estou presente. Inclusive, ajudo várias pós-graduações também. Dou aula em pós-graduação para diversos profissionais de educação física. Além de já ter realizado várias entrevistas para diferentes plataformas, né? Revistas, jornais, rádios, programas de televisão, tudo sempre com a temática saúde, fitness, emagrecimento, ganho de massa muscular, hábitos saudáveis. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Quais são os melhores exercícios? E para responder essas e outras perguntas e também entender a alta procura pelo corpo do verão, personal trainer Caio Signoretti. Caio, bem-vindo também. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, debater sobre isso aí. O gerenciamento dos cenários no mercado, as estratégias para alcance de metas, e é sobre isso que nós vamos falar no Rumo Certo de hoje. Está aqui comigo um especialista no assunto, Caio Signoretti. Prazer estar falando com você aqui, tudo bem? Tudo bem, prazer todo nosso. Obrigado aí pela sua disponibilidade, do seu tempo, a gentileza de conversar com a gente. Olha, agora eu preciso me abrir um pouco com você. Eu gostaria de contar um pouquinho da minha história e gostaria que você se abrisse comigo. Entenda, isso vai te ajudar no processo de resultado. Você já sofreu algum tipo de perda na vida? Perda no sentido assim, de pessoas mesmo, que você ama. Pai, mãe, filhos, ou talvez até uma desilusão amorosa que você teve, ou algum problema de relacionamento. Talvez você não tenha perdido, mas você teve um problema, talvez alguns traumas aí com pai, com mãe, filhos ou relações conturbadas com marido e mulher. Pois é, eu acredito que alguma coisa tem. É difícil alguém passar por essa vida sem ter esses problemas. E o que acontece? Esses problemas afetam totalmente o seu estado emocional, seu psicológico, sua mente. E por consequência, com tudo isso afetado, afeta o seu corpo. Por isso, antes de entrar aqui com você na parte prática da coisa, te mostrar o treinamento em si, pedir para você realmente ir lá e aplicar, eu quero te contar uma história. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu perdi minha mãe, muito novo. Minha mãe, ela foi vítima de um câncer no pâncreas. Não sei se você sabe, mas é um câncer muito agressivo que tem a ver com maus hábitos. E esse câncer fez a minha mãe literalmente definhar. Eu lembro assim, no decorrer de uma semana, essa é uma lembrança muito forte que eu tenho. No decorrer de uma semana, minha mãe, que tinha lá seus 70 e poucos quilos, ela chegou a ter menos de 40 quilos. Ela definhou ao longo de uma semana. E só pra você ter uma ideia, a doença dela foi tão repentina assim, agressiva, ela descobriu o câncer e ficou e definhou. Na última semana antes dela falecer, eu lembro de entrar no quarto dela e uma tia minha, né, pediu, vem cá, dá um oi pra sua mãe e tudo, fala com ela. A minha mãe não me reconhecia. Ela perguntou, quem que é esse? Ela não me reconhecia. E aquilo, obviamente, foi um choque muito grande pra mim. Só que naquele instante, naquele exato instante em que eu não reconhecia minha mãe, vendo que ela não me reconhecia, vendo aquela situação toda, aquele instante, um porquê muito forte foi instalado na minha mente. E eu falei assim, cara, eu quero saúde. Pra mim, para que eu não precise passar por isso algum dia na vida e para que os meus filhos, meus futuros filhos não passem por isso nunca na vida. Enfim, aquela situação ficou muito tatuada na minha memória durante muitos anos, aquilo comprometeu totalmente meu estado emocional, minha mente. Para completar, meu pai, né, você deve estar se perguntando, e teu pai? Meu pai nunca foi presente, meu pai nunca quis o contato comigo e é assim até hoje. Então, o primeiro porquê da minha vida, de eu estar aqui, por exemplo, fazendo o que eu faço e te ensinando, é te dar saúde. Esse é o primeiro porquê. A gente vai falar de resultado ainda, todo mundo quer resultado. Mas o meu primeiro porquê é te dar saúde, deixar você 100% saudável. Mas tem um detalhe, mesmo depois dessa chave ter virado, lá na minha infância, desse primeiro porquê de saúde, eu comecei a engordar muito. Dia após dia, semana após semana, eu comecei a engordar demais. Depois da perda da minha mãe, eu acabei indo morar com quem? Com a minha tia-avó. A minha avó, ela não tinha filhos, ela me tratava como um neto. Eu não sei como é que é com a sua avó, mas geralmente a minha avó, pelo menos, era uma avó que cozinhava muito bem.
e me agradava pela boca, né? Então, na sua família deve ser assim, você deve ter conhecido pelo menos uma avó assim, que é aquela avó que adora cozinhar, que adora agradar os netos pela boca, que adora fazer tudo de bom pra comer. E ó, você deve estar se perguntando aí, tá, mas por que você tá me contando essa história? Por que você tá se abrindo assim comigo nesse ponto da história? Por um simples motivo. A primeira coisa que eu preciso fazer você entender aqui é o quanto a sua mente abala a transformação que você quer pro seu corpo. Funciona mais ou menos assim, tá? A nossa mente comanda todo o escopo que você precisa para conseguir ter resultado. Esse escopo, assim como você está vendo nessa figura aí agora, ele é representado por um triângulo no meio de um círculo. Vamos colocar que o círculo é toda a sua mente, ou seja, ela envolve tudo, ela é responsável por todo o resto. No ápice da sua transformação, que é o que eu vou me aprofundar com você aqui no detalhe, é o treinamento físico. Você tem que treinar o seu físico para evoluir. E nas bases, que são, digamos, um complemento para que tudo flua mais rápido e natural, obviamente está a estrutura alimentar e a sua estrutura de sono, de descanso. Quando você estrutura todo esse triângulo e consegue identificar tudo que te perder em relação à cabeça, psicológico, mente, é inevitável, o seu resultado acontece. Entenda uma coisa, a tua falta de resultado hoje, a tua dificuldade, não é, eu tenho dificuldade com o treino, com a dieta, pode até ser, mas não é culpa da genética, não é culpa da genética. A genética ela é responsável por 20%, os outros 80% são os hábitos. Não é culpa da sua idade, já mostrei pra você, inclusive, que transformei pessoas de diferentes idades. E não é por culpa da sua falta de motivação, da sua indisciplina, da tua preguiça. A sua falta de resultado, ela é por conta do desalinhamento de um item desses que eu expliquei, no triângulo ou no círculo, ou de mais de um deles, né? De repente, todos eles, que fazem você não ter resultado. Mente, treino, alimentação, sono, descanso. E olha, eu posso te garantir, é impossível. Pode tomar remédio, pode fazer o que você quiser, é impossível você conseguir resultado de verdade antes de equilibrar esses 4 pontos que eu acabei de explicar aqui através dessa figura para você. Então fica comigo até o final que eu vou te apresentar no detalhe esses pontos, principalmente no pilar treinamento. E eu te digo, tudo isso que eu tô falando para você importa. Eu quero entrar com você agora no pilar do resultado, que tem total a ver com a parte do treinamento que você faz ou não faz hoje, ou já fez, mas fez de uma maneira errada. Ao longo de 10 anos, conforme eu tinha falado para você no início, eu trabalhei em diversas academias, grandes redes de academias, trabalhei em clubes. E o que eu percebia? A maioria das pessoas que estavam entrando na academia, que estavam treinando na academia, mesmo com supervisão do instrutor, ou até mesmo, pior, personal trainer, o cara do lado, estavam treinando do jeito errado. Uma grande maioria das pessoas. E as pessoas não entram numa academia simplesmente porque acordaram com vontade de ir. Ninguém acorda um dia e fala, eu tô com vontade de ir na academia. As pessoas vão buscando o resultado, para buscar saúde, como eu disse, ou resultado, mas principalmente resultado. O resultado pega, a pessoa tá lá, ela quer ver evolução. Então, porque você não vê, desmotiva. E eu vi as pessoas lá, dia após dia, às vezes meses lá, e não viam resultado. E é por isso que muita gente, inclusive, faz o quê? Desiste de treinar. Seja na academia ou em casa, tá? E como eu fui me aprofundando tanto, me aprofundei cada vez mais nesse pilar do treinamento, do emagrecimento, do ganho de massa muscular, né? Me especializei, fiz diversas especializações na área. Eu comecei a aplicar isso nos meus alunos começaram a evoluir e começar a ver aquelas pessoas que estavam perto de mim treinando errado, aquilo começava a me dar uma agonia, me dá até hoje. Quando eu entro numa academia hoje, diversas vezes, até já contei aqui, a Bianca já foi na academia comigo, né, Bianca? Sim. Eu entro na academia, eu tenho ideia de vídeo, né? Por que eu faço vídeo na internet hoje? Porque me dá agonia. Eu chego na academia, eu olho pro lado, eu vejo a pessoa treinando errado. E às vezes ela tá treinando errado debaixo do nariz do personal. O personal tá lá só com a mãozinha, 2, 3. Ele sabe contar, fica contando. Ou o instrutor fica naquela rodinha de mulher bonita, né? Se você não for uma mulher muito bonita, muito atraente, você não vai ter a devida atenção muitas vezes. O cara vai ficar lá na rodinha conversando, não vai nem vai passar, falar, tá certo, professor? Ah, tá. Mas quer falar, tá, não tá, sobe, desce. Umas diquinhas que não ajudam. Então, esse incômodo que até hoje me fez começar a gravar vídeos pra internet. Falar, pô, deixa eu explicar pras pessoas como é que faz esse exercício aqui do jeito certo. Aí eu comecei a fazer um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos. Minha rede começou a bombar, ficar turbinada. Hoje tem milhões de pessoas que me acompanham na internet por conta dessa ajuda gratuita que eu dou. E sabe qual que é a grande verdade? Eu vou jogar a real pra você aqui. A grande verdade sobre as academias de ginástica.
As academias, elas não estão preparadas e elas não se importam com o seu resultado. Ela não está interessada em ver a tua transformação. Ela simplesmente quer ter serviço, quer te oferecer serviço, quer te oferecer aulas. Ela quer que você pague a matrícula, mesmo que você não vá usar. Então ela vai lá, te faz fechar uma matrícula lá de 1 ano. Não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas pagam 1 ano de academia, frequentam menos de 3 meses, mas pagam 1 ano que a academia empurra aqueles planos, avaliação física. Chega lá, fala que vai ter aula disso, aula daquilo. Começa a te enfiar um monte de recreação. Coisas pra você fazer. Pra você ter a impressão de que tem muita coisa, te mantém ocupado. E ó, é legal as aulas. As aulas são legais, tá? Dá pra fazer, se diverte. Mas o resultado, ele tá dentro do treinamento na sala de musculação, que é o que a academia não faz por você. Porque ela contrata quem pra estar lá, geralmente? Estagiários, na maioria das vezes. Professores que estão iniciando carreira. Então são pessoas que realmente às vezes não te dão o suporte necessário, não aplicam em você uma metodologia necessária que vai garantir resultado no seu físico. Então não demorou muito para eu, trabalhando durante esses anos, perceber toda a realidade que permeia uma academia, fazer esse vídeo lá em 2017, hein? Comecei lá em 2017, ó. Então, vendo toda essa realidade acontecendo, tudo isso me levou ao segundo porquê de eu estar aqui agora compartilhando toda a experiência com você. Ver isso me incomodava tanto que o meu sonho é resgatar as pessoas que treinam da maneira errada e dar a orientação certa para que essas pessoas possam evoluir e parar de perder tempo na academia. As pessoas hoje estão literalmente perdendo tempo na academia. E é exatamente por isso que eu tô aqui compartilhando com você. Vou compartilhar durante essa semana, os 3 episódios, toda a minha experiência. Vou te ensinar todas as ações práticas que você tem que começar a executar agora para que você de fato tenha uma transformação. Então vai ter um corpo antes da semana do resgate e um corpo depois da semana do resgate. Mas vamos lá. Como é que a maioria das pessoas fazem e pode ser um erro que você está cometendo? Isso aqui é o que eu via, é uma das coisas que eu via todo dia na academia e eu comecei a ensinar as pessoas e vou te ensinar agora. Muitas pessoas querem perder a região da chamada pochete, né? Que é essa região mais abaixo aqui do umbigo. Porque o que acontece? A gente tende a acumular mais gordura, realmente, quando a gente começa a engordar, tende a acumular mais na região da pochete. É normal isso acontecer. Só que muitas pessoas pegam e falam assim, pô, eu ouvi falar que fazer esse exercício aqui, ó, é ótimo para pochete. Aí vai lá e faz esse exercício. Ou então vê na internet que, tem uma blogueira que fez esse aqui, ó. Aí faz assim, aí faz assado. Nossa, ouvi falar que é excelente para pochete. Eu vou te falar uma coisa. Esse tipo de exercício jamais vai eliminar sua pochete. E ainda por cima pode te dar uma dor na coluna. Então a primeira coisa que você tem que entender. Atrás da camada de gordura do corpo tem uma parede de músculo que chama reto do abdômen. É o reto do abdômen. Apesar da gente falar essa parte infra de baixo, isso não existe. É o reto do abdômen. E para você ativar ele, existem algumas técnicas. Por exemplo, primeira coisa, ó, vamos pelo básico. Se você testar aí agora, ó, tirar o peso da sua perna, ó, percebe que eu tirei o peso do pé. Não tô aqui largado. Ó, eu deixo o pé meio que flutuando. E só de fazer isso, já vai me obrigar a fazer uma força com o abdômen para minha coluna não subir. Eu não posso criar espaço aqui embaixo, ó. Eu não posso ter um espação aqui. Eu tenho que manter uma força, como se eu quisesse apertar minha mão, ó. Pego a parte de trás aqui da mão, tento apertar ela com o meu umbigo. Eu faço um aperto com ela aqui e tiro o peso das minhas pernas. Só de fazer isso, eu crio uma estabilização. Por quê? Quando eu vou fazer um treino abdominal, eu não posso ficar dando solavanco com o quadril. Eu tenho que travar esse quadril, apertando o abdômen, e subir, tirando as minhas escápulas, ó. Essa parte do corpo aqui, ó. Muita gente também faz isso aqui, ó. Pescoçal, aí faz lá 40, 50 abdominais e não resolve. Mas não resolve por quê? Porque fez com a técnica errada. Então quando você faz isso aqui de travar, concentrar em tirar a escápula, vai, sem pressa, sem tranco. Você vai chegar num ponto que você não consegue mais. Por mais que você queira subir, eu quero subir, ó. Não vou mais. Eu tenho que respeitar esse ponto e controlar a minha volta. Meu abdômen vai contrair até aí, ó. O grande erro é você querer fazer assim, ó. Querer subir. Você quer subir de a todo custo, aí você balança tudo, você sobe a perna, não. Pé no chão, ponta do pé. Aperta. Apertou.
Tiro a escápula com calma, tranquilidade, vou, forço, cai, foi só um pouquinho, só até aqui, tudo bem. É aí o limite? Controla e relaxa. Vai de novo. Controla e relaxa. Esse é o abdominal básico. Aquele infra da perna, você simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Você vai manter a mesma técnica de contração, só que ao invés da perna ficar no chão, ela fica aqui e você tira como se quisesse dar uma cambalhota e continua apertando. Tirou o glúteo, controla. Isso aqui, ó, por si só, já vai estimular bastante a parede do seu abdômen. Você aperta, tira o glúteo, vem para cima, controla a descida. Não é trampo, nada disso. Inclusive, eu vou te explicar detalhes, porque perder barriga e definir o abdômen está mais atrelado até com a alimentação do que propriamente com o exercício, apesar do exercício ser também fundamental. Então, o que acontece? Eu ainda vou te explicar como que você pode perder barriga e definir o abdômen comendo sem engordar. Isso eu vou te explicar nos próximos episódios. E tem um detalhe, muita gente acha que para definir abdômen tudo é fazer só abdominal. Na verdade, essa contração que eu te ensinei ali, na hora de deitar, você vai aplicar, é o chamado brace abdominal, que eu vou te explicar melhor sobre isso também, durante todos os exercícios do seu treino. Você vai aplicar em tudo que você for fazer. A contração abdominal ela vai ter que existir, porque é justamente essa tensão, essa contração que você aplica nos outros exercícios é que vão te ajudar com a estética abdominal. E não simplesmente só o abdominalzinho lá básico. Ele é só um complemento. Quero só fazer um combinado com você, tá? O combinado é o seguinte. Eu sei que você pode estar querendo só perder uma gordurinha localizada na pochete. Ou só dar uma levantadinha no glúteo. Ou só perder alguns quilinhos, ou até mesmo ganhar massa muscular. Só que todo o processo que eu vou te mostrar aqui, ele vai te levar para isso. E eu vou começar aqui com a parte do glúteo, e te explicando o processo de queima de gordura, de hipertrofia, caso seja o seu objetivo. Só fica comigo e acompanha que tudo isso vai se fechar no final. Para você ter uma noção, tá? Que, emagrecimento e ganho de massa muscular acontece junto com uma dica simples, só para você ter uma noção. Vou te mostrar aqui, por exemplo, uma dica para glúteo. Olha, por exemplo, o glúteo da Kátia, uma aluna minha, que não aplicava essas técnicas que eu vou te ensinar aqui, passou a aplicar toda a minha metodologia que você vai aprender e olha a diferença que foi no glúteo dela e também na parte de trás ali da coxa. E não só isso, ela também perdeu gordura. Pasme, em quanto tempo? 1 mês. 1 mês de processo. Para ser mais exato, 1 mês e 15 dias foi o processo de uma foto para outra. E olha, a Kátia treinou na academia, mas olha, por exemplo, a Janete. A Janete treinou em casa. E olha só o resultado que a Janete teve. Além de levantar e endurecer o bumbum, essa gordurinha toda aqui dessa região acumulada, que muita gente acumula gordura nessa lateral aqui do corpo, do tronco, a Janete eliminou. Tudo aplicando a intensidade e a técnica que eu vou te ensinar aqui. Então, por exemplo, quando a gente pensa, lembra que eu falei que o primeiro vídeo da vida que eu gravei e coloquei na internet foi explicando a fundo. Quando eu vejo as pessoas na academia fazendo a fundo, às vezes elas fazem com uma barra nas costas, às vezes elas fazem segurando 2 halteres, ou às vezes fazem em casa mesmo, assistindo uma videoaula, só com o peso do corpo. Só que as pessoas muitas vezes fazem isso aqui, ó. A maioria das pessoas faz um afundo assim. E quando você olha esse movimento, você fala, mas não tá ruim, tá? Eu acho que é assim que eu faço, o que tem de errado? Só que eu quero que você pense o seguinte, o afundo, ele trabalha principalmente musculatura do seu glúteo e também musculatura da sua coxa, além de outras, mas as principais são glúteo e coxa. Só que quando você faz sem técnica, digamos que o direcionamento para vir para o glúteo e para a coxa não está acontecendo. Isso aqui é uma questão de direção muscular. Então imagina, 100% do seu esforço, quando você faz errado, uma porcentagem vai sobrecarregar o joelho, 30% vai para o joelho, aí vai uns outros 50% aqui para a coluna e o glúteo ele está até escondido, vai uns 20% aqui no glúteo. Então eu estou fazendo aqui sobrecarga no joelho, por descer reto, sobrecarga na coluna e o glúteo, que é onde deveria estar trabalhando e a coxa também, sobra o quê? 20% de energia.
Ou seja, você não está aproveitando bem o movimento, você não está conseguindo dirigir o seu corpo para jogar toda a força, toda a energia muscular no bumbum. Então como é que você faz para mudar esse cenário? Por exemplo, vou até tirar o tênis aqui para te mostrar e ficar bem claro. O que acontece? Quando você posiciona a perna na frente, essa perna aqui é a perna que faz a força. Então o que acontece? Quando eu faço a descida do movimento, eu não posso, o meu pé não pode sair, ó. Ele não pode vir para a lateral ou o meu calcanhar perder a tensão. Imagina que tem uma balança aqui embaixo e eu tenho que apertar essa balança como um todo, mas principalmente no meu calcanhar. Então já começa aqui, eu vou de baixo e vou subindo para você entender, tá? O que acontece? Muita gente vai fazer, já tira o pé, desbalanceia, o que não pode acontecer. Então eu peso o calcanhar para descer. Só que eu peso o calcanhar e jamais começo o movimento com o meu joelho. Tem gente que vai começar o movimento e faz isso, ó. Então, ó, o errado é isso aqui. A pessoa tira a estabilidade do pé, o joelho se movimenta. Isso aqui já compromete toda a estrutura. Então, pesei aqui, travei o meu joelho. Entenda que o joelho, ele vai não mexer nada ou muito pouco. Por quê? Porque eu vou começar o movimento pela bunda, pelo quadril. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que criar um alinhamento. Eu pedi para você pegar o cabo de vassoura e testar comigo, porque é o seguinte, ó. Pega um cabo de vassoura, coloca aqui na ponta do seu pé. O seu nariz ele tem que estar aqui, ó. Tá? Tem que estar muito próximo. O seu rosto tem que estar próximo dessa linha. Então, se eu começo o movimento aqui, eu desço em linha reta e já errei. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar aqui. E aí, esse meu pé aqui de trás, ele não vai fazer quase nada de força. Quase nada. Então, ó, tô alinhado aqui com o nariz. Quando eu vou descer, eu não posso desalinhar. Eu tenho que manter aqui. Eu só jogo bunda para trás, peso no calcanhar, o meu joelho ficou e a força tá aqui. Na hora de subir, eu subo na diagonal, ó. Eu mantenho alinhamento, quadril para trás, contração do abdômen, peso no calcanhar e subo. Então, um afundo bem feito, ele acontece dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. E não dessa forma. Porque dessa forma, a minha coluna desce reta e minha bunda desce escondida. Quando eu desço certinho, olha como é que o meu glúteo fica ativo, fica vivo. E a minha coluna, ela dá uma leve inclinada, percebe, ó? A minha coluna fica assim e não assim. Então, a sobrecarga não fica na minha lombar. Eu jogo a sobrecarga para onde? Para a coxa. Então, dessa maneira, além de trabalhar mais glúteo, eu trabalho mais a coxa. E dessa maneira aqui, eu sobrecarrego a coluna, sobrecarrego o joelho e não trabalho nem glúteo nem coxa. Então, olha só, dei uma pitadinha já, mostrando para você um erro que talvez você cometa em relação a esse movimento. Mas existem milhares de outros. Eu quero mostrar um outro aqui agora que influencia muito também no resultado da sua barriga, da sua coxa e do seu glúteo. Por exemplo, tem minha aluna Patrícia, que fazia da forma errada esse movimento, ela começou a acertar os detalhes e olha a mudança que a Patrícia teve. Ela ficou com a coxa muito mais torneada. No caso da Patrícia, ela estava buscando o quê? Um ganho, um aumento da massa muscular. E ela conseguiu esse aumento na coxa, perdeu barriga e ficou com um corpo muito mais definido. Olha o caso também da Malu, que além de definir o abdômen, ela perdeu. Ela não era gorda, não era obesa, mas ela tinha aquela pancinha, a barriguinha de leve. E agora ela tá com a barriga muito mais reta, a coxa muito mais torneada e tudo isso de maneira 100% natural, só ajustando esses detalhes técnicos que eu vou te passar aqui. Além dessas mulheres, tem também o Nonato, que além de perder barriga, definiu a coxa, e também o Marcos, que definiu o corpo inteiro, inclusive a coxa, só aplicando dicas como essa. Quero mostrar aqui um movimento fundamental que, se hoje você não faz, você deveria fazer, se você quer perder barriga, tornear um pouco mais membro inferior. E mesmo que você fale, eu tenho problema no joelho, não posso fazer esse exercício, saiba que você já faz ele. Você só não faz ele como exercício, mas você já faz. Por exemplo, agachamento. É um exercício que você faz no dia a dia. Você vai sentar numa privada, o que você faz? Você agacha. Você vai sentar no sofá da sua casa, o que você faz? Se agacha. Mas você deve fazer esse movimento como exercício, na academia ou até mesmo em casa. Só que tem um grande problema. As pessoas fazem também da maneira errada.
Então as pessoas pegam, colocam uma barra nas costas, ou seguram um par de anilhas, ou faz com o peso do corpo, e faz um movimento também com glúteo escondido, joelho para dentro e muitas vezes a cervical forçando. Ó, vou parar aqui. Parei aqui, ó. A maioria das pessoas faz um agachamento assim. E você olhando, parece até que tá ok, mas tem vários erros aqui. Primeiro erro, o cotovelo, ele não tá alinhado com a barra, ele tá para trás, o que força a minha coluna, força toda a minha estrutura de lombar. Segundo erro, o meu quadril, ele não tá vivo, contraído, ele tá levemente escondido. Terceiro erro, olha só como é que o meu pé tá leve aqui, ele tá para dentro, ó. O meu joelho tá desalinhado. Vem de frente aqui comigo. O joelho geralmente vem um pouco para dentro, ó. Isso aqui acontece principalmente com as mulheres, que tem uma tendência ao chamado valgismo. Valgismo é quando o joelho tende a vir para dentro. Mulher tem um quadril largo e geralmente tem uma tendência a ficar com o joelho mais para dentro. Mas ó, agora não mais, que eu vou te conscientizar. No agachamento, primeira coisa que você tem que entender, quando você faz com uma barra, por exemplo, o primeiro ponto é alinhar o cotovelo com a barra. Por quê? Quando você desce mantendo esse alinhamento, a sua coluna mantém alinhada assim. Se você joga para trás, a tendência a coluna é curvar. E mesmo que você tenha dificuldade, nossa, Caio, é muito detalhe, eu tenho dificuldade. Você só tem dificuldade porque o seu corpo deve estar um pouco enferrujado. Mas ao longo dos episódios eu vou te mostrar qual que é o olhinho que você vai ter que usar aí para desenferrujar. Vou te mostrar esse passo a passo. Só segura comigo, ó. O que acontece? Cotovelo aqui alinhado, eu também tenho que começar o movimento pelo quadril. Por quê? Se eu começo pelo joelho, a bunda esconde, o abdômen não ativa. Quando eu jogo quadril para trás, eu tenho que lembrar do quê? De ativar meu abdômen, jogar meu umbigo para dentro, e eu vou te explicar técnicas poderosas para você ativar seu abdômen e conseguir perder barriga, mesmo sem precisar ficar se matando fazendo abdominal. Vou te mostrar isso logo mais. Mas o glúteo aqui é o principal ponto, que ele vai ficar ativo, ele vai entrar em trabalho quando você joga para trás e pesa o calcanhar. Ó. Então, olha a diferença de um agachamento de qualquer jeito e a diferença de um agachamento consciente. Esse é um agachamento muito mais consciente, com a técnica adequada. Aqui, ó, você percebe que eu tô com glúteo trabalhando, abdômen ativo e trabalhando, e a minha coluna não está sobrecarregada, a minha coxa está muito mais participativa. Lembra lá da porcentagem? Ó? Aqui eu estou com muito trabalho no glúteo, muito trabalho na coxa, nada de sobrecarga na coluna e nada de sobrecarga no joelho. Então o agachamento não machuca. O que machuca é fazer o agachamento mal feito. Se eu faço ele mal feito, do primeiro jeito, eu tô com muito pouco de glúteo trabalhando, muito pouco de coxa, muito pouco de abdômen e muito joelho sobrecarregado, muita lombar sobrecarregada, muita cervical sobrecarregada. Então percebe que o movimento errado, ele, além de prejudicar, ele ainda não te traz resultado. Quando você acerta detalhinhos, além de você ter um resultado mais rápido, melhor, você não tem nenhum risco de ter alguma lesão, se machucar ou de agravar alguma lesão que você já tenha. Quero te falar agora de um ponto importantíssimo que ainda vai linkar com a questão da barriga e também para você que quer perder gordura ou até mesmo ganhar massa muscular, se sente com a estrutura do corpo muito estranha. Ai, meu corpo é quadrado, arredondado. Muitas vezes, já fiz de tudo para perder barriga, mas não perco. Pode estar associado com a sua má postura, que uma vez que você corrige, melhora. E você faz isso através de um fortalecimento, por exemplo, das costas. Então vou te mostrar um detalhe simples aqui em um dos movimentos. E ó, é um exercício que vai envolver também braço. E tem muita mulher que evita esse tipo de exercício porque fala assim, vou ficar braçuda, eu quero emagrecer. Mas é justamente isso que vai te ajudar no processo de emagrecimento, é um dos detalhes. Por exemplo, muita gente pega, esse exercício é muito comum na academia. Pega esse exercício e faz isso aqui, ó. Ou então puxa aqui atrás. Aí o que acontece? Quando é homem, é aquele homem que tem o corpo muito quadrado, não consegue desenhar o corpo. Quando é mulher, é aquela mulher que vai fazer e fala assim, eu não gosto de exercício para braço, porque força muito meu braço, eu só queria ter
o corpo mais definido, minhas costas, usar um vestido atrás, um vestido ficar com as costas bonitas. Mas sabe por que você não consegue as costas bonitas? Sabe por que você tem um corpo quadrado? Porque muitas vezes você não sabe movimentar as musculaturas que precisam aqui. Vou dar um exemplo, ó. Ao invés de simplesmente trazer, ó, aqui o que eu tô fazendo? Muito braço, muito trapézio, ombro, trapézio, essa região aqui próxima ao pescoço aqui, e pouquíssimas costas, pouquíssimo abdômen também. Agora, vem nas minhas costas, olha só, olha bem para minhas costas, ó. Agora, olha a diferença de movimento quando eu faço alguns ajustes. Primeira coisa, ó, essa tensão aqui eu tiro. Então eu tirei, eu não fico tenso, ó. Tirei. Eu deixo o peso me puxar e alongar, ó. O peso tá me puxando para cima, só que aí eu sento, seguro, deixo as costas alongarem. E antes de pensar em trazer no braço, aqui assim, ó, começar pelo braço, eu começo por aqui, ó. Eu peso meu ombro e começo pelas costas. Olha só a diferença. Então, ó, eu deixo alongar, trago com as costas e depois eu uso um pouco do braço, ó. Olha a diferença de movimento. Olha como é que as minhas costas estão trabalhando mais. Vem aqui no meu abdômen para ver também, ó. Olha como é que meu abdômen tá ativo. Olha só o abdômen como é que ele tá. Ele não tá largado aqui assim de qualquer jeito, ó. Ó. Primeiro cenário é a pessoa assim, ó. Desse jeito. Segundo. Olha a diferença. Então eu venho de novo, ó. Alongo, contraio o abdômen, tudo junto e costa. Dou firmeza para o movimento. Alongo, firmeza e ó, não se engane. Para usar essa técnica, para usar a técnica do abdômen, a técnica do agachamento, técnica também para braço, para outras partes do corpo, para você fazer da maneira correta, você vai ter que usar menos peso. Olha que notícia boa que eu tô te falando. Você vai ter que usar menos peso para fazer certo. Menos peso vai te dar mais resultado do que colocar muito peso. Por quê? Desde o começo desse episódio eu falei para você da importância do movimento, da técnica. O segredo não tá no número de repetições, seu músculo não conta, no número de séries. Você pode fazer os melhores exercícios. Se você não tiver técnica para cada um dos exercícios que você faz, você nunca vai ter resultado. Ó, falando em costa e gordura, olha o resultado, por exemplo, do Marcos, um aluno meu, que começou a aplicar essas técnicas. E pasme, ele treina 30 minutos por dia. 30 minutos por dia. Olha a diferença. Ele ficou com as costas mais magras, definidas, mais fortes, o que contribuiu com a postura dele também. Agora eu preciso te falar uma coisa muito importante, tá? Só de você mexer na técnica, você já melhora bastante o resultado, mas ainda não é o suficiente para você ver mudanças iguais a essa. Dá uma olhada, já mostrei aqui vários alunos, mas ainda tem outros milhares para te mostrar de pessoas que aplicaram todo esse passo a passo que eu estou te ensinando aqui durante essa semana. Mas além de você ter o que eu chamo de direção muscular, que foi o que eu te ensinei hoje, a dirigir melhor o seu corpo, você precisa aplicar também energia muscular. Não basta contar até 10. Não basta ligar uma televisão e ficar fazendo uma aulinha, fazendo 30 segundinhos, né? Já viu aquelas aulas de funcional? Fica 30 segundinhos de um lado, 30 segundinhos do outro, aí muda o exercício, aí mais 30 segundinhos, é 10 repetições, 15, não basta. Você precisa de energia muscular. E sobre a energia muscular eu vou te explicar nos próximos episódios. E olha só, vou te mostrar como é que você pode construir o corpo que você quer, emagrecendo ou até mesmo ganhando massa muscular, comendo o que você quer, sem se privar, sem fazer dieta restritiva, vivendo a sua vida social normalmente. Eu quero te explicar agora essa questão do 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15, já viu isso? Esse é um pilar muito importante para você ter resultado. O que acontece?
eu trouxe para você, né, que dentro do pilar treino existe esse ponto que é a técnica que a maioria das pessoas erra e você deve errar na técnica da maioria dos exercícios que você faz. Agora, tem um segundo ponto que é o esforço, a intensidade muscular. A maioria das pessoas erra nisso também. Por quê? Porque vai lá e conta o número de repetições na academia. Pega essas fichas básicas, né? 4 de 10, 3 de 12, não sei o quê, e conta. 1, 2, aí conta e para o exercício quando dá a conta, né? Conta até 12 ou conta até 15, ou se faz aulinha de funcional, né? Sabe essas aulinhas de funcional? Fica 30 segundinhos fazendo um exercício, aí o professor grita, agora troca, aí deu 30 segundos outro exercício. Ou então treina em casa, com vídeo aula, 10 segundos fazendo, 20 segundos descansando, ou vice-versa. O que você tem que entender, tá? Os músculos do seu corpo, cada músculo do seu, cada parte do seu corpo, independente se o seu objetivo é emagrecimento ou ganho de massa muscular, cada parte do seu corpo, para que o seu corpo se transforme, precisa de intensidade, precisa ser estimulada. Então, o músculo do bumbum, do glúteo, sim. Músculo do abdômen, músculo do braço, do peito, tudo precisa ser estimulado. Se você conta o número de repetições ou simplesmente faz por cronômetro, você não está levando o seu músculo ao esforço. Então, para que você possa modificar o seu corpo, o que dá forma para o seu corpo são os músculos. Então, para que você possa modificar o seu corpo, você precisa aplicar pelo menos 2 conceitos para gerar intensidade no músculo. O primeiro conceito é você aumentar o quê? Tempo sob tensão, ou seja, o tempo que o músculo fica sofrendo. Basicamente é isso. Eu vou colocar agora, ó, na tela aí para você 2 exercícios, 2 exemplos, tá? O exemplo 1 e o exemplo 2. Trata-se de um mesmo exercício para o mesmo objetivo e eu estou usando o mesmo peso, então tá tudo igual, só que tem uma diferença na hora da intensidade entre um e outro. No exemplo 1, além de eu estar fazendo com uma técnica mal feita, eu também estou fazendo com uma intensidade muito ruim. Repara que eu estou fazendo um movimento rápido demais. O movimento ele está rápido, ele está desconcentrado, está com técnica prejudicada e o movimento rápido. No exemplo 2, eu já estou usando com uma técnica mais acertada, ou seja, eu estou fazendo o movimento do jeito certo e eu estou gerando o que eu chamo de pico de contração. Pico de contração é você sustentar o movimento no ponto mais difícil dele. Então, nesse caso aí, o movimento é o quê? Uma remada. No ponto mais difícil é o ponto que eu tô com as costas fechadas. Repara para você ver, no exemplo 2, eu seguro um pouco mais a contração. Eu seguro, eu fico mais tempo sofrendo, fazendo o músculo das costas sofrer mais. No exemplo 1, eu faço mais de qualquer jeito. Então o músculo não sofre muito. Tanto é que no exemplo 1, eu termino mais rápido. E no exemplo 2, eu demoro mais para terminar. Aí eu gostaria de te fazer uma pergunta, que é basicamente o seguinte. Exemplo 1. Técnica errada e eu tô deixando o músculo sofrer menos. Exemplo 2, técnica certa e eu tô deixando o músculo sofrer mais. Qual que você acha que vai dar mais resultado? Lembrando que é o mesmo exercício, mas imagina, 2 pessoas diferentes. Uma treinando com a técnica errada, a intensidade errada. A outra treinando com a técnica certa, a intensidade certa. Qual você acha que vai dar mais resultado? Qual que você acha que vai transformar o corpo? Óbvio que é a do exemplo 2. Agora, existe uma segunda forma de você também fazer o músculo sofrer mais, de você gerar mais intensidade muscular, esforço muscular. Então lembra, primeira forma que eu acabei de explicar é aumentar o tempo em que o seu músculo fica sob tensão. A segunda forma, ela tem a ver com o quê? Aumentar a carga de trabalho do músculo, a energia muscular. E para isso, você precisa usar mais peso. Então nesse caso, usar mais peso. Então vamos colocar um exemplo em tela aqui de um leg press, ó. Repara só, no exemplo 1, eu tô pegando pouco peso, tá? Pouco peso e eu fico mais tempo fazendo a série. No exemplo 2, repara, olha só, tem peso até em cima lá, eu pego muito mais peso e eu vou ficar menos tempo fazendo esforço. Então olha que é o contrário, né? O exemplo 1 agora eu fico mais tempo com o músculo fazendo força, no exemplo 2 eu fico menos tempo com o músculo fazendo força. Só que tem um detalhe, nesse caso, por conta da carga tá diferente, do peso tá diferente, no exemplo 2, mesmo eu ficando menos tempo fazendo força, eu faço menos repetições, eu faço muito mais força, eu produzo muito mais energia por repetição. O que também favorece o quê?
o esforço muscular, o estresse, a fadiga, a falha. Então repara, a gente tem duas formas, vou resumir para você. Ou você fica mais tempo sob tensão, com uma carga mediana, mas gerando esforço, ou menos tempo sob tensão, só que com mais trabalho muscular, com mais energia, com mais peso. Então são essas duas maneiras. E olha, eu vou te dar um método para você seguir, tá? Dentro do aplicativo de treino. Então não esquece. No próximo episódio, no episódio 2, você vai ter um método para aplicar essa intensidade que eu tô falando. Então eu vou te explicar detalhadamente. Ó, você vai fazer assim, assim, assado, para você aplicar no seu treino hoje. Ou se você não tiver treino, você vai conseguir aplicar também com alguns exercícios básicos, para você sentir isso na pele, entender um pouco o que é realmente não fazer só 3 de 12, 3 de 10, essa ficha básica. Isso vai ser importante para você sentir como é fazer um método mais intenso, ao invés de fazer esses métodos básicos, né? Cronometrado, 3 de 10, 3 de 12. Então você vai perceber a diferença nítida entre fazer o basicão, fichinha de academia, e fazer um método mais intenso. Então, próximo episódio, não perde, tá? Para você entender como é que você vai ter a liberação dentro do aplicativo. Então, olha, fechamos esse primeiro pilar, que é o pilar do treinamento. Agora tem um outro pilar que obviamente que você sabe, né, que é importante, que é a alimentação, só que provavelmente você comete também erros grosseiros nisso aí que impedem você de ter mudança. Isso vai nortear, isso é o norte do seu corpo. Por exemplo, o nosso corpo, ele tá dividido entre gordura e músculo. Vamos colocar que tem essas duas composições, tá? Claro que tem estrutura óssea, pele, água, mas vamos simplificar aqui entre gordura e músculo. O que acontece? O corpo que você quer, ele tem que ter mais massa muscular e baixíssimo teor de gordura. E qual que é o ponto? Em relação ao treinamento, lembra que eu falei, ó, técnica e esforço muscular. Ele precisa ser feito tanto para você que objetiva ganhar massa, quanto para você que quer emagrecer. Então, independente do seu objetivo, fazer o treinamento muscular com intensidade é necessário. Agora, o que vai nortear, o que vai dizer pro seu corpo assim, olha, vai reduzir gordura ou vai aumentar essa massa muscular, o que vai nortear o seu resultado é o tanto de calorias que você come ao longo do dia, ingere, e o tanto que você gasta. A maioria das pessoas que querem perder gordura do corpo erram nesse quesito. Por quê? Fica focando em fazer uma dieta extremamente restrita. Quando você faz uma dieta extremamente restrita, ao invés de você perder só a gordura do corpo, pode acontecer do quê? De você perder um pouco de gordura e perder a tua massa muscular junto. Isso desacelera o seu metabolismo. Vai fazer o seu corpo ter cada vez mais dificuldade de perder gordura. É como se você chegasse e estagnasse. Já teve a sensação de que você tentou emagrecer, até começou a emagrecer um pouco na balança, mas de repente estagnou a balança, ela não desce mais. E aí você volta a engordar, tem aquele efeito sanfona. Isso acontece porque provavelmente você fez umas dietas muito loucas, que você reduziu muita caloria. São dietas até difíceis de serem seguidas, né? Essas dietas assim, que você come igual um passarinho, faz você passar fome, você tem que cortar todo alimento que você gosta. Por esse motivo você não consegue sustentar muito tempo. Isso faz você cada vez mais ter mais dificuldade de emagrecer e cada vez mais você vai desistindo e afeta o quê? Afeta psicológico. Outro erro também em relação a isso é você falar assim, não, mas então, eu não vou fazer uma dieta tão restrita não, mas eu vou fazer bastante aeróbio para queimar bastante caloria. Aí você faz muito aeróbio, não faz a musculação direito, o que acontece? Resultado no corpo é um corpo flácido. É um corpo que você não vai gostar de ver no espelho, é um corpo que não vai ter tônus, não vai ter firmeza, não vai estar durinho. Então qual que é o melhor ponto aqui? O melhor ponto é você fazer um ajuste alimentar, tá? Não é uma dieta restrita que vai cortar o que você gosta de comer, vai fazer você passar... Não. É só um ajuste alimentar para equilibrar as coisas que você come ao longo do dia, os horários e tudo mais. Priorizar o treino de musculação. E o aeróbio pode até ser feito, mas se você não quiser fazer o aeróbio, dá até para você perder gordura mesmo sem fazer aeróbio. Ele é só um detalhinho. E para você que quer só ganhar massa muscular, você tem que fazer o contrário, tem que fazer um superávit calórico. Eu vou explicar melhor sobre isso no episódio 2. Eu vou entrar a fundo nisso, explicar detalhes, tá? Maiores detalhes sobre esse ponto. Mas o que tem que ficar agora é que você tem que parar de errar, de fazer dieta muito restrita, de se matar no aeróbio, porque não é isso que vai te dar o resultado. Então esse é o segundo pilar. O pilar da nutrição, da alimentação, da ingestão calórica. Lembra que eu falei então que são 4? Então treino, a questão da nutrição, alimentação e tem a questão do sono e do descanso.
Se você acerta o pilar 1 e acerta o pilar 2, automaticamente o 3 melhora, que é a questão do sono. E o sono tem total a ver com regulação hormonal. Que às vezes você pode falar assim pra mim, eu faço muito bem o treino, meu negócio é só a dieta. Ou, eu faço muito bem a dieta, mas o negócio é que eu não consigo treinar musculação, porque eu não consigo fazer com a intensidade certa, não faço direito. Se você erra em um dos dois, você interfere o quê? Interfere no sono, interfere em toda a sua produção hormonal. E quando você desregula os hormônios, dificulta tanto o resultado de perda de gordura quanto de ganho de massa muscular. E aí vira todo um emaranhado que só faz você perder tempo na academia. Você fica lá tentando treinar, fazer dieta, mas não funciona. Por isso. Então o que acontece? Quando você afeta esses 3 pilares, um dos 3, ou os 3, ou 2 deles, que é treino, alimentação, afetou eles, não tem resultado, o que afeta o entorno, que é o quê? A tua mentalidade. Porque aí você começa a fazer uma crença, um julgamento interno de que aquilo não é pra você. De que você vê pessoas tendo resultado, pessoas bonitas, que você admira, corpo bonito, mas você fala, nossa, mas eu já tentei, eu não consigo, sempre fui assim. Aí você começa a ter umas crenças de que é impossível você mudar. E pior, você começa a pesquisar 1000 coisas na internet. E, infelizmente, a internet hoje é um local onde não se tem só profissionais falando, tem blogueira que nem profissional tem gente falando pros cotovelos, falando coisas que nem entendem, e você não sabe pra onde olha, ou seja, você perde a clareza de pra onde ir. Pra onde eu vou? O que eu faço amanhã? Me falaram que aeróbio é bom. Me falaram que aeróbio é ruim. Me falaram que fazer jejum é legal. Me falaram que é ruim. Me falaram que esse exercício é bom, esse é ruim. Você não sabe pra onde você vai. Então, o que eu fiz, tá? Quis mostrar pra você que o primeiro passo pra gente trazer uma mudança é você parar de errar. Então eu te mostrei os 4 pilares responsáveis pelo seu resultado, mostrei os erros mais comuns para você já parar de errar. E eu tô preparando agora pro episódio número 2, como que você tem que fazer com cada pilar desse. Então, em relação ao treinamento, inclusive vou liberar o acesso para você do aplicativo no próximo episódio. Como que você tem que fazer em relação ao treinamento para realmente ter mudança? Em relação à alimentação, o que tem que fazer? O sono, por que o sono é importante? Quantas horas dormir por dia? A gente vai falar sobre isso no próximo. Mentalidade, como é que você tem mais motivação? Como é que você cria? Será que dá para ter mais motivação para treinar? Como é que eu paro de ficar procrastinando? Como é que eu coloco ação? Como é que eu me mantenho sempre motivado naquilo para não parar, para não desistir? E olha, tem a ver com o meio que você tá? As pessoas que te cercam no trabalho, as pessoas da sua família que estão ao seu redor, dos seus amigos, tem a ver com as crenças que você tem a ver com a clareza de processo. Então a gente vai entrar nesses pontos para você começar a entender o que fazer para já começar a aplicar e mudar. E olha, para esse episódio não ficar muito grande, eu quero te falar o seguinte, tem 2 tarefas, tá? E você pode ter a chance de concorrer também a um sorteio aqui, bem simples, que eu resolvi fazer só com os participantes dessa semana do resgate. Então, primeira tarefa, são 2, hein? Primeira tarefa, eu acabei de fazer uma postagem no Instagram. Então, para que eu possa trazer o melhor para você no próximo episódio, você vai colocar lá a dúvida principal que você ficou desse episódio. Ficou com alguma dúvida? Coloca lá qual dúvida é. Se não ficou com dúvida, o que você achou desse episódio? Coloca o seu comentário lá, fala assim, participei, já assisti o episódio 1, tô participando da semana do resgate, e coloca lá o seu comentário, a sua dúvida, interage, faz um comentário lá. Por quê? Todos os comentários, tá? Depois, ao final dessa semana, a gente vai sortear. Então, terminou essa semana, a gente vai sortear todos os comentários lá. Então, todo mundo que comentou vai entrar no sorteio. A gente vai sortear pelo menos 3 pessoas e enviar um kit completo, gratuito na sua casa. Então, você vai receber uma garrafinha para treinar, uma camiseta da Kion Treino e um boné. Tá? Então, você vai ganhar garrafinha, camiseta e boné. Eu vou sortear 3 pessoas, mas para isso, você tem que comentar lá nesse post a sua opinião, a sua dúvida sobre esse episódio de hoje. Então, essa é a primeira tarefa, tá? Para você concorrer a esse sorteio. Segunda tarefa, tá? Você vai convidar 3 amigos. Então, nesse mesmo comentário lá, já marca 3 amigos, tá bom? Que não me seguem ainda ou que não estão participando dessa semana. Por quê? Lembra que meu objetivo é resgatar o maior número de pessoas? Meu objetivo é esse, é resgatar o maior número de pessoas que estão dando murro em ponta de faca, não estão vendo o resultado, e ajudar essas pessoas. Então você vai marcar 3 pessoas também nesse comentário. Então faz seu comentário e marca 3 pessoas lá. Pode ser 2 comentários, um marcando, um comentando, não importa, mas marque lá. Então a gente vai conferir. Se você ganhar o sorteio, eu vou conferir, comentou? Marcou 3 pessoas? Então vai lá, faz isso. E óbvio, dá um like aqui, compartilha esse vídeo aqui com quem você acha, põe no grupo da família, porque, se você consegue convencer a sua família de mudar junto com você, fica mais fácil, tá? Então fica muito mais fácil quando as pessoas ao seu redor modificam, mudam os hábitos junto com você. Então manda no grupo do trabalho, grupo da família, e eu te vejo então no episódio número 2 e se prepara porque vai ter prática
prática para você colocar a mão na massa junto comigo. Se prepara. Te vejo lá, um abraço e tchau.